Eu ouvi aqui a vereadora do PT dizer que nós não temos que compactuar com a morte. Eu vi ela dizer também, não vamos tolerar nenhum tipo de violência. É a mesma vereadora que apoia o aborto. Mulher, a gente defende com punição de verdade para esses criminosos. Botando esse cara na cadeia, mas sem ficar fazendo discursinho, sem mimimi, sem passar a mão na cabeça de bandido. Esses bandidos que vocês adoram dizer que são vítimas da sociedade. Hoje a gente está numa sessão especial, né, de Dia das Mulheres. Uma sessão presidida por mulheres, com muitos projetos voltados para mulheres, com projetos só de mulheres. Ontem nós tivemos também uma sessão em homenagem ao Dia da Mulher. Eu assisti a muitos discursos bonitos, que falavam da defesa da mulher, que falavam contra a violência contra a mulher. E são discursos tão bonitos, quase me esqueci do que essas pessoas verdadeiramente representam e significam. Por um instante, eu quase me esqueci. Graças a Deus, eu me lembrei. Assim como os discursos do feminismo, né, que são bonitos. Poxa, a defesa da mulher, se ninguém for pesquisar, não sabe o que é que o feminismo de fato defende. O que é que o feminismo de fato representa. Enquanto as vereadoras e alguns até vereadores do PT fazem esses discursos tão lindos, eu não consegui comparar os discursos com a realidade que eles vivem. Eu não consegui. Porque eu não consigo ouvir uma mulher me dizer que é contra a violência contra a mulher. Eu não consigo ver uma mulher me dizer que nós temos que proteger a mulher. E ao mesmo tempo ela continua dizendo, nós temos que votar no PT, nós temos que votar no PSOL, nós temos que votar no Lula. Poxa, mas foi justamente no governo Lula que está aumentando a violência contra a mulher. Como é que a mulher diz que vai defender isso, mas ao mesmo tempo defende esse presidente? É muita hipocrisia. É muita hipocrisia. E aí eu trouxe até uma notícia aqui. Mais uma promessa eleitoral de Lula falha e feminicídio e violência sexual batem recorde. E aí a gente vai para os números, porque toda vez que eu falo uma coisa que não consegue ser contestada, vem dizer que eu estou mentindo. Como contra fatos não há argumentos, então vamos para o número. Crime de violência psicológica contra a mulher aumentou em 6,8%. Feminicídio aumentou em 4%. Tentativa de feminicídio aumentou em 19%. Quase 20%. Crime de stalking aumentou 6,8%. Mas olha só que curioso. Justamente o Bolsonaro, que vocês amam dizer que é contra as mulheres, que odeia as mulheres, foi o presidente que mais sancionou leis que protegem as mulheres. Entre essas leis, ele sancionou a Lei 14.132 de 2021, que foi a lei que transformou stalking em crime no Brasil. Quem fez o stalking virar crime no Brasil foi o presidente Bolsonaro, que é o presidente que odeia as mulheres, né? E justamente no governo Lula, o stalking aumentou. Aí a gente já consegue tirar uma conclusão, né? A esquerda ama o discurso, mas quando tem que ir à luta, na prática mesmo, foge. Semana passada a gente viu um caso que chocou o Brasil inteiro. 4 jovens estupraram uma mulher. 4 homens e uma mulher. E o que chamou muita atenção foi que depois a gente tem imagem deles entrando no elevador. E eles estão rindo, eles estão debochando. Que dor. Que dor pra essa menina que foi estuprada. Que dor pra família dessa menina que sabe que ela foi estuprada. Que dor pra essa família que vê como é que esses caras saíram do local. Que dor pra nós enquanto mulheres assistimos isso. Esse caso, ele tem que servir pra gente pensar em uma coisa. Como é que a gente vai defender as mulheres de verdade? Eu ouvi aqui a vereadora do PT dizer que nós não temos que compactuar com a morte. É a mesma vereadora que apoia o aborto. Eu vi ela dizer também, não vamos tolerar nenhum tipo de violência. Mas aí eu pergunto pra ela, vereadora, como é que a gente vai, então, na prática, na verdade, de verdade, defender as mulheres? Porque a mulher a gente defende com punição de verdade para esses criminosos. Porque a mulher a gente defende botando esse cara na cadeia, mas sem ficar fazendo discursinho, sem mimimi, sem passar a mão na cabeça de bandido. Esses bandidos que vocês adoram dizer que são vítimas da sociedade. A mulher a gente vai defender quando a gente condena os criminosos que o Lula ainda chama de inocentes. Quando a gente vai condenar esses caras que estão saindo de manhã para roubar mulher trabalhadora que passa o dia fora de casa para sustentar seus filhos. Mas se for só para comprar uma cervejinha, tá tudo certo, né? Não tem problema. Poxa, ele é só uma vítima. A gente vai conseguir defender a mulher quando a gente parar de defender droga. Quantas famílias, maridos, filhos são destruídos pela droga? Aí eu lembro também que a gente vai defender a mulher se a gente defender o PL 1112. Se a gente votar para aprovar ele, que é o PL que faz o quê? Aumenta a pena de estupro. Poxa, a gente tá defendendo as mulheres. Mas quem foi que votou contra? PT e PSOL. Ué, sabe o que mais o PT e o PSOL votou contra, vereadora Camila? Eles votaram contra um projeto que endurece pena para crimes hediondos. O estupro é o quê? Um crime hediondo. Como é que essas mulheres me dizem que elas defendem as mulheres? Outra coisa que o PSOL votou contra,
a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos. Sabe quem também votou contra? Erika Hilton, que foi eleita a Mulher do Ano, que essas mesmas mulheres comemoraram quando uma suposta indicação dela para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Ela não sabe as dores reais de uma mulher desde que nasceu. E aí eu digo que é importante a gente ter representatividade em todos os lugares. Ela pode muito bem ser presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos LGBTs. Mas das mulheres, as mulheres estão perdendo espaço na política e em todos os âmbitos. Por pessoas que não sabem o que é ser de verdade mulher desde sempre. Não sabem o que é ser pequena e sua mãe fala, olha, você tem que tomar cuidado, não pode sentar no colo do titio. Se ele passar a mão na sua perninha, você conta pra mamãe. Não sabem o que é a dor da mulher desde pequena. E aí é que eu queria deixar uma pergunta muito fácil e muito simples. Queria que alguma vereadora do PT ou do PSOL respondesse. Como é que a gente pode dizer que a gente defende as mulheres se a gente vota contra o aumento de pena pro estuprador? Como é que a gente vai dizer que a gente defende as mulheres se a gente vota contra criar um cadastro nacional de pedófilos? Como é que a gente diz que a gente defende as mulheres se a gente vota contra aumentar a pena para crimes hediondos? Como é que a gente diz que a gente defende as mulheres se a gente não olha para a maioridade penal? Esses caras que estupraram essa menina semana passada eram menores de idade. E aí? O que é que vai acontecer com eles? Porque é tão contraditório que a gente precisa repetir. A gente precisa repetir para ver se as pessoas entendem. Porque até a gente que está aqui vendo todo dia é difícil da gente entender o que está acontecendo. Na prática é uma coisa, no discurso é outro. O discurso é muito lindo, mas ele não funciona. Enquanto isso, o PL, que vocês vivem criticando, estava voltando para aumentar de 40% para 80% o tempo mínimo do cumprimento de pena em regime fechado para crime hediondo. Isso significa que estupradores, por exemplo, não vão ter saidinha, não vão ter passeio, não vão ter tornozeleira eletrônica, vão cumprir 80% do tempo dentro da prisão. Isso significa mais segurança para nós. Para que a gente não fique como a Renata, que quase foi à morte ano passado e o estuprador dela foi solto pouco tempo depois. Ela precisou conviver com isso e com essa insegurança de ter denunciado, de ter aparecido nos jornais e do cara que fez tudo isso com ela e quase matou ela ser solto. Ela teve que conviver com essa insegurança. Então, como é que vocês me dizem que defendem as mulheres, mas não defendem o endurecimento de penas? Acho que aqui está muito claro quem defende as mulheres e quem gosta só de falar.